todos vocês, alunos da EJA Ensino Médio, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso componente de Geografia. Eu sou a professora Sandréia Cascais. Então vamos dar uma olhada aí no que iremos estudar hoje, né? Essa é a nossa aula de número 23 e tem como objeto de conhecimento a nova ordem ambiental internacional, a economia e a sustentabilidade. No detalhamento, nós iremos verificar economia e sustentabilidade, políticas internacionais ambientais, as conferências internacionais, as organizações não governamentais e o debate da preservação e da conservação. Então, a partir de agora, fiquem ligados na nossa aula. Vamos lá para a nossa aula. Muito bem, então, vamos para a nossa aula, falando aqui, sobre algumas conferências ambientais. Então, todos nós sabemos que os impactos ambientais causados pela humanidade, eles têm aumentado em um ritmo, assim, alarmante. E isso coloca em evidência a necessidade urgente de revisar e de redefinir o nosso modelo de desenvolvimento econômico. O crescimento acelerado das atividades industriais, o aumento da população mundial, a urbanização desenfreada e o consumo desenfreado dos recursos que a nossa natureza oferece, eles têm gerado assim problemas ambientais significativos, como por exemplo a redução da biodiversidade, o desflorestamento e também a desertificação, a agricultura desmedida, a eutrofização, a escassez da água, a redução da camada de ozônio, as chuvas ácidas, o uso dos pesticidas, o aumento do efeito estufa. Então, todos esses são problemas ambientais, que a gente vai estar aqui comentando durante a nossa aula. Então, vamos lá seguindo para a nossa cartela, falando ainda, sobre, destacando esses impactos ambientais, que é extremamente necessário, a gente vai falar aqui durante a aula, é extremamente necessário a gente fazer, essa redefinição do modelo de desenvolvimento para que ele possa acontecer de uma forma mais equilibrada e mais sustentável, tá? Então, eu trouxe aqui o nosso mascote curumim, que ele vai mostrar, através desse rápido vídeo, como as interferências humanas, como é que os seres humanos, e aí nós fazemos parte dessas interferências, como é que essas interferências elas vão causar impactos, nos ecossistemas hídricos, nos ecossistemas terrestres. Então vamos dar uma olhada nesse vídeo com o nosso mascote curumim. O ser humano vem modificando o planeta e causando impactos nos ecossistemas hídricos e terrestres. Dessa forma, interferem na dinâmica da vida por meio do crescimento urbanístico, da destruição dos solos e dos ambientes subterrâneos, da salinização de terras pela irrigação, da exploração insustentável dos recursos hídricos subterrâneos, da população por extração mineral, da perturbação da terra e contribuiu para o surgimento dos desertos. Muito bem, então são inúmeros os impactos ambientais, certo? Então, no mundo todo, as comunidades, até mesmo muitos países, muitas comunidades, envolvendo aí até mesmo as sociedades civis, elas acabam, trazendo aí vários debates, várias discussões sobre a questão dos problemas ambientais. Então, toda
essas discussões, essas questões aí, elas vêm acontecendo nas últimas décadas com a realização de algumas conferências ambientais, de algumas convenções, trazendo aí à tona essas discussões, né, buscando conciliar aí a questão do desenvolvimento sustentável, que nós iremos debater ao decorrer da aula, né, e trazendo aí questões que venham, assim, através dessas conferências, dessas discussões, trazer um consenso, né? Chegar a um consenso sobre esse equilíbrio do desenvolvimento econômico com o desenvolvimento do meio, com a questão do uso dos recursos ambientais. Então, o primeiro grupo a trazer aí a questão das discussões ambientais, as primeiras discussões, elas acontecem lá no Clube de Roma, né? Como a gente vai dar uma olhada aí na nossa cartela. O Clube de Roma, ele foi o primeiro grupo aí que trouxe essa questão aí, né, esse debate sobre o crescimento, sobre os limites do crescimento, né? O Clube de Roma, ele foi fundado lá em 1968 por um grupo de personalidades, né, que reunia de diferentes comunidades, na verdade, né, que eram de grupos de cientistas, de pesquisadores, comunidades, envolvia a comunidade empresarial, a comunidade científica, a comunidade política, religiosa, né? Então, essas personalidades, eles se reuniram, né, através do que foi chamado de Clube de Roma, para debater questões relacionadas à economia, à política, ao crescimento, né, ao desenvolvimento, né, a nível global, e também questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável. Então, essas discussões, né, elas estavam ali em relação a frear o crescimento econômico, né? Então, a partir dessa reunião, os seus membros, né, eles se comprometeram em sensibilizar os líderes de vários países sobre a questão do crescimento econômico aliado, né, ao uso dos recursos naturais. Então, na conferência, no Clube de Roma, né, ele só veio ganhar uma notariedade, né, ele só veio ganhar ali mais prestígio, né, digamos assim, mais repercussão a partir a partir da publicação do relatório chamado Limites do Crescimento, né? Que ele vinha trazer aí, através desse relatório, essas discussões, né, sobre o crescimento econômico, né, sobre o uso dos recursos naturais, onde eles discutiam essa questão em que o crescimento econômico ele precisava ser freado, né? Então, esse grupo, né, lá que constituía o Clube de Roma, eles criaram esse relatório chamado Os Limites do Crescimento, né, que veio assim ganhar prestígio na sociedade, né, a partir da publicação desse relatório. E nesse relatório eles utilizaram aí, né, uma comunidade científica, ela utilizou aí de sistemas de informática, para quê? Para fazer simulações entre a interação humana e o uso dos recursos naturais. Então, a partir desse relatório, eles traziam essa discussão aí sobre a questão de frear o crescimento. E aí também, né, surgiram, a partir dessas ideias, alguns defensores do crescimento zero, que era a questão de aqueles que argumentavam que o crescimento ele deveria ser zero, né, para que não houvesse impactos ao meio ambiente. Então, o Clube de Roma ele acabou sofrendo assim, ele acabou tendo muitas críticas, né, mas ele também contribuiu bastante porque foram as primeiras discussões relacionadas à questão ambiental sobre os limites do crescimento. Então, nós tivemos também uma outra conferência que aconteceu, né, no mesmo ano em que foi publicado o relatório do Clube de Roma, o relatório intitulado Os Limites do Crescimento. Nesse mesmo ano ocorreu, né, lá na Suécia, a Conferência de Estocolmo, né, em junho de 1972.
Então, ela foi organizada pela Conferência das Nações Unidas sobre o Homem e o Meio Ambiente, né? E essa conferência, ela reuniu chefes de Estado de 113 países, 400 instituições governamentais e não governamentais, né? Então, aí nós temos uma imagem, né, mostrando esses líderes de países reunidos aí, né, debatendo questões relacionadas ao meio ambiente. Então, a partir das discussões, dos debates lá da Conferência de Estocolmo, né, um documento muito importante aí, ele saiu como resultado dessa conferência, né, que foi a Declaração de Estocolmo. Essa declaração, ela contém 19 princípios que representam um manifesto ambiental para 50 anos. Então, a partir dessa declaração, foram estipuladas ações para que os países eles pudessem resolver os conflitos entre a preservação ambiental e o crescimento econômico. Então, a Declaração de Estocolmo, ela foi assim um marco também, né, na questão das discussões, dos debates sobre o meio ambiente, sobre o crescimento econômico. Então, a partir dessa conferência, buscava-se chegar, né, os líderes, eles tentavam chegar a uma discussão, a um debate sobre um novo modelo de crescimento econômico, onde o uso dos recursos naturais, eles deveriam ser utilizados de forma racional. Então, ainda dentro da Conferência de Estocolmo, realizada lá em 1972, né, nós tivemos aí, né, a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, tá? Então, ele foi criado lá pela Assembleia Geral da ONU neste mesmo ano, durante a conferência, né? O PNUMA, ele é uma entidade lá ligada à ONU, né? Principal autoridade ambiental global que determina a agenda internacional, promove a implementação coerente da dimensão ambiental, do desenvolvimento sustentável no sistema das Nações Unidas, e essa entidade ela serve como defensor do meio ambiente no mundo. A sede do PNUMA está localizada lá em Nairobi, no Quênia, tá? E aí eu vou deixar na tela para vocês aqui um QR Code que vocês podem estar acessando, assistindo aí um vídeo institucional do PNUMA, né? Quando ele completou os seus 50 anos, né? Nesse vídeo ele vem trazendo aí a importância do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o papel dele diante, né, das questões relacionadas ao meio ambiente. Então, todas essas questões, né, relacionadas, durante essas conferências, o desenvolvimento sustentável, né, a questão da sustentabilidade, na verdade, ela já vinha sendo ali debatida, já vinha sendo discutida, né, trazendo aí à tona a questão da sensibilização para o crescimento econômico, né, aliado à questão do uso racional dos recursos naturais. Então, a sustentabilidade era algo que já vinha ali sendo debatido. O conceito de desenvolvimento sustentável, mais tarde, né, ele veio ali a se consolidar. E sobre desenvolvimento sustentável, nós iremos falar mais adiante, né? Mas antes de nós falarmos sobre o desenvolvimento sustentável, a gente vai ver aqui esse vídeo, né, onde algumas professoras do nosso Centro de Mídias, elas vão emitir suas opiniões aí sobre o que é o desenvolvimento sustentável e como ele está presente aí no nosso cotidiano. Então, vamos dar uma olhada. Eu acredito que seja quando a gente, enquanto indivíduo, sociedade, consegue assim ter uma vida, né, desenvolver a vida baseado sem assim destruir a natureza, né, utilizando os recursos da natureza da melhor maneira possível. Eu acredito que o desenvolvimento sustentável seja a forma como a gente se desenvolve, né, como ser humano, como sociedade, sem agredir a natureza, né, os meios sustentáveis que se encontram. Do desenvolvimento sustentável é pensar um pouquinho mais num progresso, no desenvolvimento, mas combinado em harmonia com a natureza, sempre pensando nessa preservação.
Eu acho que de muitas maneiras, mas assim, eu prefiro imaginar que quando eu vou numa feira, né, e aí eu compro um alimento da estação e tudo mais, e daquele feirante que é da minha região, né, com certeza eu estou ajudando ali no desenvolvimento sustentável daquela região, pelo menos. Eu acho que no meu dia a dia eu consigo desenvolver essa forma mais sustentável, não gerando muito lixo, né? Fazendo esse descarte correto, usando produtos que não agridem a natureza, porque o objetivo é manter essa natureza hoje mais intacta para que as gerações futuras possam usufruir dela. Eu acho que quando a gente não joga lixo nas ruas, quando a gente recicla, quando traz o copinho, a garrafinha de água para o trabalho, para evitar estar consumindo copo descartável, eu acho que são pequenas ações, mas que, num todo, elas acabam influenciando nesse desenvolvimento sustentável. Bem, e vocês sabem o que é desenvolvimento sustentável? Já devem ter ouvido falar, né, sobre o conceito de desenvolvimento sustentável. Então, o desenvolvimento sustentável a gente traz aqui, né, mostrando na nossa cartela, que o desenvolvimento sustentável, ele está relacionado, ele é um modelo, né, de desenvolvimento econômico, político e social, né, que busca essa harmonia com o meio ambiente, né? Então, o desenvolvimento sustentável é esse modelo, né, que se refere à busca de um equilíbrio entre as necessidades presentes, das gerações presentes, né, que somos nós, e as gerações futuras, né, aquelas que virão depois de nós, onde elas possam utilizar os recursos que a natureza oferece também. Então, o desenvolvimento sustentável, ele vem garantir que as gerações atuais, elas tenham acesso aos recursos necessários para viver bem, né, onde a gente possa utilizar os recursos da natureza de forma sustentável, de forma racional, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas próprias necessidades. Então, o desenvolvimento sustentável, ele vai aí se sustentar, né? Na verdade, assim, ele vai integrar 3 pilares importantes. Então, o desenvolvimento, ele precisa ser o quê? Quais são os 3 pilares do desenvolvimento, da sustentabilidade, né? Quais são? Nós temos o pilar social, onde o desenvolvimento, ele precisa ser socialmente justo e culturalmente diverso, né? Onde as populações, por exemplo, de um determinado lugar, ela precisa aí ter qualidade de vida, né? O desenvolvimento, ele precisa ser economicamente viável, né? Onde as indústrias, né? As instituições, né? Nós seres humanos, né? Nós cidadãos, né? Onde nós possamos utilizar os recursos, né? Somente aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência, onde as indústrias, elas possam utilizar os recursos de forma sustentável, de forma racional. E o desenvolvimento, ele também tem que ser ambiental, né? Ele tem que ser ecologicamente correto. Então, as instituições, as empresas, né, e até nós mesmos podemos adotar várias práticas, várias ações de desenvolvimento sustentável, né? Várias ações relacionadas à questão da sustentabilidade. Por exemplo, uma instituição, ela pode utilizar fontes de energias renováveis, como a energia eólica, a energia solar, né, como forma de reduzir, né, a questão do uso dos combustíveis fósseis, reduzir a questão dos gases do efeito estufa. Nós, enquanto cidadãos, né, podemos aí adotar medidas, práticas sustentáveis no nosso próprio dia a dia, de diversas formas, né, através da economia de energia, através do uso racional da água, né, adotando, por exemplo, lá, na verdade, diminuindo a questão do uso de descartáveis, por exemplo. Então, são práticas sustentáveis que também nós podemos adotar no nosso dia a dia. E aí a gente volta falando sobre as conferências ambientais. E aí nós temos, né, a Rio 92, que foi a segunda conferência das Nações Unidas
sobre o meio ambiente e desenvolvimento. Então, a Rio 92, né, aconteceu lá na cidade do Rio de Janeiro, em junho de 1992, também conhecida como Eco 92, né? Ela reuniu 179 chefes de estados dos países membros da ONU, organismos internacionais, milhares de organizações não governamentais e também contou com a participação direta da população, né? A população aí, né, a sociedade civil, ela estava aí envolvida dentro das discussões aí da Eco 92. Então, a partir dessa conferência, o conceito de desenvolvimento sustentável, ele veio aí se consagrar, né? Ele veio aí ganhar uma importância maior no cenário global, né? Então, ele discutiu um modelo na conferência se discutiu um modelo de crescimento econômico menos consumista e mais adequado ao equilíbrio ecológico, que é a questão do desenvolvimento sustentável, né? Onde o crescimento econômico, ele precisa estar ali em equilíbrio, em harmonia, né, com o meio ambiente, buscando esse equilíbrio. Então, durante a conferência, ocorreram vários debates sobre mudanças climáticas e sobre biodiversidade. Então, a partir da conferência da Eco 92, né, vários documentos aí, depois de 11 dias, né, de reunião, alguns documentos eles surgiram aí, né, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio 92 ou Eco 92. Entre esses documentos, nós temos a Carta da Terra, convenções de biodiversidade, desertificação e mudanças climáticas, a Declaração de Princípios sobre Florestas, a Declaração do Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento e um deles, né, um dos mais importantes aí, resultante da Rio 92, foi a Agenda 21, que ela trouxe aí, né, um plano de ação para que os países eles pudessem tomar medidas relacionadas ao desenvolvimento sustentável. Então, todos esses documentos aí que surgiram a partir dos debates da Eco 92, eles estão relacionados aí às mudanças climáticas, né, a preservação ambiental, a questão do manejo florestal. Então, esses documentos aí, eles são fundamentais para direcionar, né, as políticas ambientais nos países. Então, nós temos aí ainda a Rio+10, uma outra conferência, né, que aconteceu 10 anos depois, no ano de 2002, né, chamada de Rio+10, ela aconteceu lá em Joanesburgo, na África do Sul, né? Essa conferência também é conhecida como Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável. Então, qual era o objetivo da Rio+10? Avaliar os acordos estabelecidos na Rio 92 a partir da Agenda 21. Então, a partir dessa conferência, os debates ali, eles estavam em torno, né, de avaliar, de revisar, né, se aqueles acordos que foram feitos a partir da Agenda 21, lá na Rio 92, se eles estavam sendo cumpridos, né? Como é que os países desenvolvidos, né, os países industrializados, quais as medidas de desenvolvimento sustentável estavam sendo tomadas, né? E os países em desenvolvimento, será que eles estavam recebendo ajuda financeira, ajuda tecnológica para fazer para conseguir tomar medidas de desenvolvimento sustentável durante as suas políticas de crescimento econômico, né? Será que eles estavam conseguindo aí trazer esse equilíbrio dentro do seu crescimento, né? Então, nessa conferência, nós temos aí a Declaração de Estocolmo, a Declaração de Joanesburgo. Ela chamou atenção para os graves problemas de miséria e fome que são exacerbados pela globalização. Nessa declaração, né, foi apontado aí a urgência de garantir o acesso universal à água potável,
potável, ao saneamento básico, né, a questão da energia e ao serviço de saúde, a necessidade de combater a pobreza, os conflitos armados, o narcotráfico e o crime organizado. Discutiu-se também sobre a proteção da biodiversidade. Ela foi destacada como prioridade essencial para assegurar um futuro sustentável para as próximas gerações. Então, durante a Rio+10, né, foi necessário aí reafirmar os acordos feitos durante a Eco 92 e revisar as ações que estavam sendo tomadas pelos países. E aí nós temos, né, 20 anos após a Eco 92, ou Rio 92, nós temos a realização de uma outra conferência em 2012, que é a Rio+20. A Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, né, que volta a ocorrer lá na cidade do Rio de Janeiro. Então, o documento final ele ficou restrito a declarações sem nenhuma obrigação aos participantes. Qual foi o objetivo da Rio+20? Renovação do compromisso político com o desenvolvimento sustentável, né? Então, aí, durante a Rio+20, né, procurou-se avaliar também o progresso e as lacunas na implementação das decisões adotadas pelas principais cúpulas sobre o assunto e do tratamento de temas novos e emergentes, né? Então, a Rio+20, ela veio aí também, né, trazer aí essa avaliação sobre os compromissos firmados pelos líderes dos países, né, sobre os compromissos lá na Rio+10, né, lá na Rio 92. Ela trouxe assim essa questão aí para revisar, para avaliar, né, se esses compromissos eles estavam sendo cumpridos, né? Então, dois temas principais lá na Rio+10, eles foram discutidos, né, como construir uma economia verde. Então, a economia verde foi o principal objetivo aí, né, foi o principal tema debatido lá na conferência Rio+20, né, para alcançar o desenvolvimento sustentável e retirar as pessoas da pobreza, incluindo o apoio aos países em desenvolvimento, que os permitirá seguir o caminho verde para o desenvolvimento. E também como melhorar a coordenação internacional para o desenvolvimento sustentável. E aí a gente volta, né, durante as discussões da Rio+20, debater aí a questão do desenvolvimento sustentável, que é necessário para o crescimento, né, o desenvolvimento dos países, tanto dos países industrializados, né, quanto dos países que estão em desenvolvimento. Então, é necessário, né, trazer essa discussão aí sobre... Ela vem trazer aí essas discussões, essas conferências, elas vêm trazer aí essas discussões, né, sobre essa questão do crescimento aliado em harmonia com o uso dos recursos naturais. E aí, falando em sustentabilidade ainda, nós temos o papel, né, das organizações não governamentais, as ONGs, né? As ONGs, elas têm esse papel aí primordial na questão das ONGs, então, na questão da sustentabilidade. Então, as ONGs, elas não têm fins lucrativos, elas têm como missão a resolução de algum problema da sociedade, reivindicação de melhorias e fiscalização do poder público. Então, as organizações não governamentais, as ONGs, elas têm esse papel aí, né, de desenvolver a questão da educação ambiental. Então, nós temos vários projetos desenvolvidos, né, geridos pelas organizações não governamentais, principalmente projetos ambientais que vêm trazer aí, né, essa questão do desenvolvimento sustentável que é necessário. E aí nós podemos citar como exemplo a WWF, a SOS Amazônia, né, que são ONGs, né, que trazem aí essa questão do desenvolvimento sustentável, né, em seus projetos. Então, toda essa crise ambiental, né, que nós vivenciamos no mundo todo, né, toda essa questão dos problemas ambientais, né, que ocorrem no mundo todo, eles vêm trazer
trazer aí, né, o debate sobre o consumo sustentável, né, que é necessário para que as populações, para que as instituições, né, elas adotem esse consumo sustentável, né, utilizando os recursos da natureza somente o que é necessário, né. Então, o consumo sustentável, ele vai abranger essas 3 estratégias principais que nós também, enquanto cidadãos, nós podemos adotar no nosso dia a dia, né? Que é a questão da redução, evitando adquirir produtos desnecessários, evitando o desperdício e a produção excessiva de resíduos, né? Nós temos dentro do consumo sustentável, a questão da reutilização, onde nós podemos reaproveitar embalagens, plásticos e vidros, e isso vai ajudar a diminuir a quantidade de resíduos gerados e reduz a necessidade de novas produções de recursos, e também a reciclagem, né, que é separar o que pode ser transformado em outros produtos. Então, todos essas conferências ambientais, elas foram importantes, né, para essas discussões sobre o meio ambiente. Algumas questões, alguns países, né, eles acabaram aí trazendo medidas de desenvolvimento sustentável no seu desenvolvimento industrial, no seu desenvolvimento econômico. E alguns países, eles acabam negligenciando, né, essa questão aí do uso racional dos recursos da natureza. E aí eu vou mostrar para vocês aqui esta charge, né, sobre desenvolvimento sustentável, onde nós temos um diálogo, né, entre 2 passarinhos, né, o passarinho pai e o passarinho filho, eles observando aí as interferências humanas. Onde o pai fala, é desse jeito, meu filho, eles poluem a água, usam todos os recursos naturais, poluem o ar, fazem tudo isso para gerar dinheiro. E com esse dinheiro, eles vivem, cuidam da saúde e se alimentam. E aí o passarinho, né, filho fala, e eles ainda se acham seres racionais. Bem, fica aí a nossa reflexão, né, dessa ilustração sobre o desenvolvimento sustentável, sobre o que nós, enquanto seres humanos, o que nós, enquanto cidadãos, nós estamos fazendo aí a respeito da preservação, da conservação dos nossos recursos naturais. E assim finalizamos a nossa aula. Até uma próxima!